Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal literário. Hoje nós vamos conversar sobre os meus livros russos, tudo que eu tenho de russos na minha estante. A literatura russa ela é um tanto peculiar assim, e eu comecei a me aprofundar um pouco nessa literatura em 2022, se eu não me engano. Que aí eu peguei algumas recomendações, que eu fui vendo vários vídeos no YouTube falando sobre alguns livros específicos, eu queria conhecer mais de Dostoiévski e outros autores, então eu fui pegando algumas recomendações, comprando, lendo, e como assim, eu conheço pouco ainda das outras literaturas, etc., não posso dizer ainda que é a minha favorita, mas eu gosto bastante e tem algumas características, alguns autores que eu realmente gosto bastante e quero ler mais da obra também, né? A maioria eu li pouco ainda, né? Eu li os livros mais famosos e tal, e eu quero realmente aprofundar e conhecer mais. Começando com esse aqui, O Capote de Gogol e Outras Histórias. Esse foi o primeiro, se eu não me engano, que eu li. E eu fiquei muito curioso com o Capote. Eu fui vendo alguns vídeos falando sobre esse conto, né? Um livro de contos, esse aqui. E eu fiquei muito curioso e achei uma maneira interessante de começar a conhecer essa literatura, porque contos são muito curtinhos, né? Então, assim, aqui tem contos de 30, 50 páginas, então super dá para ler tranquilamente. E você conhece um pouco do autor também. E esse aqui é considerado um dos alicerces assim da literatura russa, né? O que muito se baseia no que foi feito aqui, sabe? Então achei que seria interessante começar e lendo assim por cima a sinopse de O Capote me interessou bastante. Aí eu comprei e li, aqui tem O Capote, Diário de um Louco, O Nariz, Vi, eu não sei se é assim que fala, e Noite de Natal. Eu lembro que eu gostei muito do Capote e Noite de Natal. Noite de Natal foi um conto que, assim, eu lia e ria, assim, porque eu achava extremamente divertido. É super dinâmico e na minha cabeça parecia uma peça de comédia, assim. Então foi muito legal, foi muito divertido de ler, foi um dos meus favoritos. E o Capote também, só que o Capote é totalmente dramático, não é uma que você ri, né? O Capote fala muito sobre essa vida do pobre que tem que juntar as mínimas moedinhas para conseguir comprar um casaco novo, né? E o casaco dele já não dá mais conta do frio russo e ele precisa, assim, economizar ao extremo para conseguir comprar um novo. E fala muito também sobre a burocracia dos sistemas e, enfim, é um livro até um pouco revoltante, porque apesar, né, disso aqui ser bem antigo, né, Gogol é de 1809, morreu em 1852, ainda infelizmente é plenamente atual isso aqui. Então, super vale a pena, esse livro foi o que eu comecei mesmo na literatura russa e fica a recomendação. Falando em contos, eu vou mostrar esse aqui que chama Clássicos do Conto Russo. Esse aqui nem aberto foi ainda, eu comprei recentemente na Feira do Livro da USP, em novembro, né, de 2024, então nem abri ainda, da editora 34. Aqui também é interessante, sempre que você quer conhecer mais um autor ou algum tipo de literatura específica, é legal pegar alguns contos, porque às vezes já é um ponto de partida para conhecer mais a escrita daquele autor, ver se te agrada, os temas que ele gosta de tratar, e são curtos, né? Acho que isso do conto é o mais legal. Às vezes em um dia só você consegue ler o conto inteiro, em pouco tempo. Então, para quem está querendo criar o hábito de ler, acho que funciona bastante também. Aqui são 24 histórias e tem contos do Pushkin, Babel, Gogol, Turgenev, Dostoiévski, Tolstói, Leskov, Chekhov, Gorky, Bunin, Andreev e Bulgakov. Então, tem vários. Aqui tem o Diário de um Louco também, do Gogol, que tinha no outro livro. Então, quero muito abrir esse daqui, começar a ler, conhecer outros autores, né? Por exemplo, nunca li nada do Bulgakov, nem do Gorky, Leskov. Então, é legal para conhecer um pouquinho de novos autores. Agora eu vou mostrar uma série de livrinhos pequenos também, todos da editora 34, que também foi onde eu comecei a me aventurar mais na literatura russa. Um deles é esse aqui, Gente Pobre, do Dostoiévski. Ele é super curtinho, né? Ele tem cento e pouquinhas páginas, né? 180. Só que é uma leitura fluida, assim, bem tranquila. E ele é em cartas, esse aqui, né? Não é de prosa, assim. Então,
São cartas que o personagem Makar troca com a personagem Varvara. E os dois, esse aqui é bem parecido ali com a questão do capote, né? Como diz o nome, gente pobre. Então são duas pessoas bem pobres que também tem que economizar as mínimas moedinhas para conseguir fazer o mínimo do mínimo, sabe? Então você acompanha as cartas que esses dois vizinhos, né, trocam. É interessante. Não achei um livro super marcante, assim, mas ele é o primeiro livro de Dostoiévski, o primeiro romance dele, e já foi um romance que ele emplacou, assim, sabe? Então, é o primeiro livro dele e já teve uma visibilidade muito boa, foi um livro bem elogiado na época, então ele já começou com o pé direito. Outro de Dostoiévski também nessa pegada de livros um pouco mais curtos, né? Esse já é um pouco maior, já tem acho que umas 240 páginas, se eu não me engano, 250. Esse daqui é de um tema muito comum, né, num período ali da literatura que fala muito sobre a questão do duplo, né? O que seria se a gente conseguisse se dividir em dois e, né, geralmente uma versão boa e uma versão ruim. Então esse daqui, o personagem protagonista, ele acaba se dividindo e tendo assim grandes problemas porque sua outra versão dá um belo trabalho e ele quer entender o que está acontecendo, as motivações disso. Eu confesso que eu não gostei desse daqui, eu li um pouco na marra até o final. Não foi um livro que me agradou muito. Achei um pouco confuso e repetitivo pra caramba. Então esse aqui eu não gostei muito não. Eu acho a temática do duplo muito interessante. Mas infelizmente, dos livros que eu li com esse tema, nenhum deles eu gostei super assim, né? Um foi esse aqui, e o outro foi O Médico e o Monstro, né, do Robert Louis Stevenson. Também não gostei muito. Aquele, pelo menos, eu gosto muito do último capítulo. Eu lembro que o livro eu achei meio blé, ainda mais porque você não vê muito o Jekyll e o Hyde ali na coisa. Você escuta mais narrações de outras pessoas sobre eles. Mas o final, eu lembro que é muito interessante. O último capítulo eu lembro que eu gostei bastante. Esse daqui, não, nem o final. Então esse daqui, de mim, eu não recomendo muito a leitura. Outro livrinho pequenininho de Dostoiévski, bom para começar. Esse aqui não tem nem 100 páginas, é bem curtinho. Tem 87. Noites Brancas. Esse livro aqui é para quem já teve seu coração partido, quem já teve uma grande paixão. Esse livro aqui é sobre isso, né? E, inclusive, esse aqui é bom para quem ainda não está muito familiarizado com o universo russo, principalmente com os nomes, porque o personagem protagonista é chamado de Sonhador, então você estranha menos os nomes, porque uma das grandes barreiras assim da literatura russa é os nomes, que são muito estrambólicos, é muito diferente da nossa cultura, né? A gente está acostumado com os nomes brasileiros ou no máximo nomes mais comuns aqui na América Latina ou América do Norte, enfim, América como um todo, né? Então até nomes americanos ali, estadunidense, a gente não estranha, né? James, Tom, enfim. O máximo que muda é um pouco a pronúncia, a escrita, Mateus, Matthews, enfim. Mas a gente tá mais familiarizado com isso. Agora, russo... Não tem como. Então no começo é bem esquisito. Eu até recomendo você fazer uma listinha com o nome dos personagens e alguma característica deles, porque é difícil você lembrar o nome, o patronímico, o sobrenome. Todos são muito estranhos, tem uns nomes tão complexos que você não consegue nem ler de primeira, você precisa ficar vendo. Eu confesso que muitas vezes eu li assim, sei lá, Ivan... Blá, 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 blá. Era isso que na minha cabeça eu li assim. Porque é muito estrambólico, assim. Então, de primeiro momento, você estranha. Recomendo fazer uma listinha com os nomes e ficar sempre acompanhando. Mas depois de um tempo, você vai se familiarizando. Isso já chega a não ser mais necessário. O último desses livrinhos pequenos, A Morte de Ivan Ilitch. Esse livro aqui é fenomenal. É um dos meus favoritos da vida. Eu recomendo para qualquer pessoa. É super curtinho. Esse aqui já é Tolstói. Tem 92 páginas. É do Tolstói, não é mais do Dostoiévski, mas é um livro espetacular, assim. E o engraçado é que a gente fala um pouco sobre isso, né, entre leitores, de que às vezes você não está no momento certo para ler
aquele determinado livro. E foi mais ou menos isso que aconteceu com esse livro. Eu li a primeira vez, eu acho que foi 2019, se eu não me engano, e o livro não me pegou nem um pouquinho, assim. Eu lembro que eu li, cheguei a fazer a listinha com os nomes, mas li e passou, né? Se perguntasse pra mim no final, do que o livro falava, eu acho que eu nem tinha entendido direito. Eu sei que não me pegou em nada o livro. Eu terminei, segui a vida e etc. E aí, anos depois, né? Por isso que eu falo que o meu contato com a literatura russa começou de fato em 2022, que foi quando eu comecei a ler, me interessar, gostar e compreender melhor o que eu estava lendo. Quando eu reli esse livro em 2022, foi outra experiência completamente diferente. Foi um livro, assim, tão avassalador que eu lembro que eu não quis ler ele de cabo a rabo, assim, rapidão. É um livro que, né, dependendo, seria um dia. Mas ele é tão profundo e ele me despertou tantas reflexões que eu quis ler com calma, sabe? Então, às vezes eu lia um capítulo por dia, que era super curtinho, mas eu queria ler e ficar pensando, sabe? Meditando naquilo, porque é muito impactante, né? E falar sobre a morte, né, é sempre um mistério, né? Não importa quantos anos se passem, enquanto a humanidade se moderniza, evolui, etc., a morte sempre vai ser uma questão para o homem. Então, ter um livro que para refletir sobre isso é importante, né? Então, esse livro fala do Ivan Ilitch, o livro começa com o anúncio da morte dele, mas a gente dá uma volta, né, volta um pouquinho no tempo e acompanha ali o final da vida dele e muitas questões sobre o que de fato, né, esse contato mais próximo com a morte faz ele refletir do que realmente importa, o que ele cultivou durante a vida que valeu a pena, o que ele não cultivou, o que, né, ele desprezou, o que ele gostaria de ter feito. E obviamente a gente também para pensar um pouco nisso. Então é uma leitura que eu super recomendo. Mais Dostoiévski por aqui, e esses aqui estão lacrados, ainda não li, então ainda não tenho muito o que falar sobre eles, mas queria mostrar. Um é O Idiota, essa edição aqui da Martine Claret, que eu acho ela super bonita, sabe? É um livro que tem uma super presença, assim. E ele tem tudo que eu gosto, que é a capa dura, né? E a fitinha de marcação. Então, às vezes eu tenho vontade de pegar ele e ler só porque eu acho ele bonito. Não sei muito do que se trata, então nem vou entrar no mérito, mas é um livro de Dostoiévski. Esse aqui, ele parece que fica no meio termo. Não é odiado, mas também não entra nos favoritos, geralmente, das pessoas. Mas com certeza eu quero ler esse livro. E o outro é Crime e Castigo. Esse, sim, acho que o maior clássico de Dostoiévski, né? Fica entre Crime e Castigo, os Irmãos Karamazov, mas esse daqui é o mais falado. O tanto de referência que tem esse livro em séries, em filme, em adaptações, e é teatro. Então é um livro que realmente tem o seu mérito, porque ele é muito famoso. E ele fala muito sobre o conflito, né, acho que de certa forma moral de um personagem que, como diz o nome, cometeu um crime e está convivendo com o castigo que aquilo produziu, né? Então, acho que é um livro até que leem, geralmente, em faculdade de psicologia, direito. E eu não sei se ele sofre judicialmente com isso ou se é uma análise mais psicológica desse castigo, né? Mas, enfim, é mais ou menos essa temática desse livro. Eu acho que esse ano sai. Ele não é tão grande assim, né? É um calhamaçozinho, mas não é tanto. Os Irmãos Karamazov eu acho que é maior, que tem até uma edição com 2 volumes, enfim. Então, eu acho que esse ano sai, mas não por agora, que a fila de livros grandes está um pouco extensa. Mas outro que ainda está fechado é Pais e Filhos, do Turgenev. Turgenev é um autor muito interessante. Dele eu li Primeiro Amor, eu não tenho para mostrar aqui porque eu li no Kindle, né? Mas é um livro muito curioso, muito doido. O Turgenev tem uma escrita fluida, assim, mais simples. E o Primeiro Amor é bem curtinho, inclusive, é um livro super curtinho. E eu fui lendo, e aí, né, vai contando sobre o primeiro amor de um jovem e tal. E você acha que a história vai seguir um pouco naquilo, meio, sabe, mamão com açúcar e tal. De repente, tem uma virada, assim, tão grande no livro, que eu lembro que eu acabei e eu fiquei sem reação. Assim, quê? Como assim? Porque foi uma virada muito brusca, né? E, de certa forma, até um pouco pesada também.
Então, quem já leu deve saber o que eu tô falando. É um livro que super vale a pena, é bem surpreendente. E aí, pelo interesse que eu criei no Turgenev, né, pela literatura dele, eu comprei esse daqui também na Feira do Livro da USP ano passado, mas não cheguei a ler ainda. Acho que, né, logo menos eu pego para ler porque ele é mais curtinho, né? Como eu tô lendo uns livros grandes agora, depois eu vou querer dar uma pausa e pegar algumas coisinhas menores. Então, acho que esse daqui vem em breve. Atualmente eu tô lendo a peça O Jardim das Cerejeiras, do Tchekhov. Tem essa edição aqui da Penguin, que tem 4 peças dele, né? A Gaivota, Tilvânia, Três Irmãs e O Jardim das Cerejeiras. Tchekhov escreveu muita coisa. Escreveu peça, escreveu romance, escreveu conto, acho que poesia também, enfim. Então tem muita coisa dele para ler e me julguem, atores. Eu não li. Eu li a Gaivota só, do Tchekhov, mas eu não li todas as peças, eu não conheço muito. E falam que ele é incrível. Tá tendo até uma montagem, né, de Jardim das Cerejeiras aqui em São Paulo, que eu queria muito ver. Espero que dê tempo e que tenha ingresso, porque Sesc é sempre uma loucura. Mas, enfim, então tem esse livrinho aqui do Tchekhov. Eu li a Gaivota, mas já faz um tempo, eu não lembro muito. E o Jardim das Cerejeiras eu tô bem no começo, então não sou capaz de opinar ainda. Mas fica aí a recomendação. Tem vários contos, me falam muito bem do Tchekhov. Dá uma pesquisada que vocês vão perceber que ele tem o seu nome e o seu lugar. Outra leitura atual, gigantesca, mas de um autor que eu gosto bastante, né, Tolstói, é Guerra e Paz. Quem está acompanhando aqui os vídeos do canal tem visto. Eu estou mais ou menos na metade dele e é uma edição em 2 volumes. Então, assim, não bastasse isso aqui já ser enorme, tem ainda o box aqui com o outro volume, que é esse aqui. Que também é bem grandinho. Eu acho até que é maior que a primeira parte. Mas, enfim, né? Eu comecei a ler faz um tempinho já, mas tem sido uma leitura gostosa. É um livro que se passa, né, no período de Napoleão ali, é um pouco sobre as guerras entre Rússia e França. Então esse é um pouco o contexto e também o contexto dos inúmeros personagens que tem, suas famílias e relações. Fala bastante sobre casamento, né, as relações, herança, dinheiro, enfim. Então, tem várias questões, assim, que são bem interessantes. E é um livro que, de cara, eu já comecei gostando, assim. No primeiro capítulozinho que eu li, eu já tinha gostado. Então, é uma leitura que flui bem. Falam muito bem das traduções do Rubens Figueiredo, né? Que foi quem traduziu esse daqui. E, de fato, eu tenho gostado bastante. Não porque eu sei russo e estou comparando com o original, mas porque, realmente, eu achei elas bem fluidas, assim. Gostoso de ler, sabe? Sem aquele mundo de inversão e palavras super eruditas e pipipi, não tem isso. Então, assim que eu terminar esse primeiro volume, eu vou fazer um vídeo aqui pro canal, falando mais sobre, que já tem muita coisa para falar, inclusive, mas eu só tô na metade. Mas quando eu terminar o primeiro volume, eu trago esse conteúdo aqui para vocês. E por último, eu queria mostrar aqui para vocês o maior, mais falado autor de teatro, Stanislavski, né? Eu tenho aqui esse daqui que tá fechado, né? Já explico, né? Que é O Trabalho do Ator, e essa coleção aqui, com 3 volumes. A preparação do ator, a construção da personagem, a criação de um papel. Quem, né, conhece um pouco de teatro, já fez teatro, ou, né, tá pesquisando livros sobre teatro, Stanislavski geralmente, assim, aula 1 de teatro. Provavelmente você acho que eu nunca vi um lugar que começa falando de interpretação sem começar por Stanislavski. Nunca vi. Então, é assim, um livro de cabeceira para ator, ele é muito importante. E Stanislavski, ele tem o seu lugar porque ele justamente foi quem começou a organizar um pouco o que seria a atuação, né? Tirar um pouco desse lugar inspiracional. Então, ele começou a entender e criar exercícios para que você construa um personagem e não fique dependente de uma energia que venha ou qualquer coisa nessa linha. Então ele começou a pensar em técnicas, em uma forma de organizar a atuação, né? Ele foi o primeiro a fazer isso. E aqui na verdade, isso aqui é um diário, né? Esses livros aqui são um diário onde ele conta o que ele fazia, só que ele se camufla de um dos alunos. Então, é um diário, só que não dele narrando em primeira pessoa.
Então ele vai contando essas experiências com os alunos sobre justamente a construção da personagem, desde da parte interna, de você criar né, a história, a gênese desses personagens, o passado dele, o que ele viveu até o momento da peça, da cena, como também a parte de caracterização, o que ele considera a ética do trabalho do autor. Tudo isso tem aqui, tem capítulos e sessões específicas para narrar essas opiniões dele, como ele foi sistematizando. Esse daqui tá fechado porque é digamos que um relançamento, do livro. É recente, isso aqui é uma edição mais recente. Essa edição aqui, ela é de uma tradução indireta. Então, ela é traduzida da versão americana. E aí tem suas críticas, né? Uma tradução, em geral, já tem uma certa perda. E uma tradução indireta, então, mais ainda. E né, existem críticas sobre como os americanos adaptaram o Stanislavski para a realidade deles e acham que algumas coisas não ficaram tão bem traduzidas aqui. Foi isso que eu ouvi quando eu comecei a estudar teatro, então eu não li para comparar. Aí dizem que essa daqui é uma tradução um pouquinho mais fiel ao material original, mas pelo que eu fiquei sabendo, ainda é uma tradução indireta, se eu não me engano. Eu lembro até que eu caí nesse golpe, me disseram que esse daqui era traduzido original do russo, mas uma amiga minha que estava lendo, a gente foi olhar, né, aquela parte do início do livro, né, parte editorial ali, e não tinha nada falando que era do russo mesmo. Enfim, mas é um livro muito importante, então sim, super vale a pena ser lido. Na minha formação, geralmente a gente lê esses dois primeiros. A Criação de um Papel eu nunca li. Esse daqui, se eu não me engano, é só os 2 primeiros volumes nesse daqui. E eu quero reler, é um livro importante. Não é o único método, hoje em dia a gente tem inúmeras técnicas, inúmeros métodos, partindo de pressupostos totalmente diferentes, né? Stanislavski deu o pontapé inicial, mas depois dele vieram muitos outros, de outras nacionalidades, de outras percepções, etc. Então ele é muito importante de estudar, porque ele tem técnicas muito relevantes, mas existem muitos outros também. E aí acho que o caminho é um pouco esse, você estuda vários métodos, várias técnicas diferentes e na prática você usa aquilo que mais convém para cada trabalho. Eu, por exemplo, não tenho um método super fechado, que todo trabalho que eu pego eu faço a mesma trajetória para a construção dos meus personagens. Em geral, eu vejo o que cabe mais dentro daquela realidade. Por exemplo, para esse personagem é importante eu ter uma gênese dele? Beleza, vamos fazer. Para esse daqui, não é muito relevante? Então não vamos fazer. Vamos adotar a técnica tal. Esse aqui eu vou trabalhar de um interior mais bem trabalhado. Esse aqui eu vou, na verdade, usar de recursos externos para fazer o personagem chegar onde ele precisa. Enfim, então é equilibrar um pouco isso. Então essa é a minha coleção de russos. Não tem muita coisa ainda, mas é tudo um processo, é uma construção. Então comentem aí livros que vocês já leram, que vocês gostaram, indicações, tudo isso. Me sigam nas minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Tem a minha wishlist da Amazon também, se você quiser contribuir com mais livros para mais conteúdos do canal. E é isso, muito obrigado!